aí, pessoal, tudo bem? Meu nome é Adriano Carvalho, sou professor de arte da Rede Municipal de Palmas. Sejam todos bem-vindos a essa videoaula. Na aula passada nós falamos sobre patrimônio cultural. Aprendemos sobre seu conceito, sobre os tipos de patrimônio cultural material e imaterial e conhecemos alguns exemplos de patrimônio cultural brasileiros e internacionais. Hoje vamos aprender sobre outro tema muito importante quando falamos em história da arte, a arte contemporânea. A arte contemporânea é a tendência artística que se iniciou na segunda metade do século XX e permanece até hoje. A arte contemporânea apresentou expressões e técnicas inovadoras até então. Vamos começar falando sobre o movimento que iniciou a estética contemporânea, a pop art. Na década de 1960, muitos artistas defendiam uma arte popular, que se comunicasse diretamente com o público por meio de signos e símbolos retirados do imaginário que cerca a cultura de massa e a vida cotidiana. Na visão desses artistas, a arte moderna possuía um discurso fechado a uma elite intelectual. Eles acreditavam que por isso a arte estava distante das pessoas comuns e da vida real. Estes artistas defendiam que a arte deveria utilizar elementos da cultura de massa para falar a mesma linguagem das pessoas. A arte pop, então, entra em cena, incorporando nas obras de arte imagens conhecidas pela população em geral, como elementos encontrados nas histórias em quadrinhos, na publicidade, na televisão e no cinema. Alguns dos artistas mais conhecidos deste período são Andy Warhol, Roy Lichtenstein e Claes Oldenburg. Vamos conhecer algumas de suas obras. Esta imagem é bastante conhecida, a obra Marilyn, do artista Andy Warhol. Ele produziu 10 cópias de uma mesma imagem, trocando apenas as cores. A atriz Marilyn Monroe foi uma artista bastante popular, ou seja, bastante conhecida pelo público em geral. Como Warhol buscava trazer elementos populares para sua obra, em 1976 ele retratou Marilyn e diversas outras celebridades de sua época. Outro detalhe importante é que o artista utilizou a serigrafia, um processo industrial de impressão, ao invés da tradicional pintura neste trabalho. Esta obra se intitula Van. É uma pintura em óleo e acrílico sobre tela. Foi produzida pelo artista Roy Lichtenstein em 1963. Assim como Warhol, Lichtenstein trazia elementos populares para sua obra, no seu caso, os quadrinhos. Observe alguns detalhes dessa pintura: o estilo de desenho, a composição da cena, a pintura com retículas, a palavra van utilizada para traduzir o som da explosão, a caixa de texto acima do avião. Todos estes elementos são utilizados nas histórias em quadrinhos. Lichtenstein transpôs estes elementos para sua pintura. Você está vendo agora a obra Duplo Hambúrguer, do artista Claes Oldenburg. Há um relato que, em 1961, Oldenburg alugou uma pequena vitrine de uma loja em Nova York e encheu com objetos artesanais e pintados com cores brilhantes, que lembravam os produtos que eram vendidos nas lojas do bairro, como camisas, relógios, salsichas, fatias de torta. Devido ao relativo sucesso, o projeto foi repetido tempos depois, em um centro comercial próximo ao MoMA, Museu de Arte Moderna de Nova York. Segundo este relato, o diretor fundador do MoMA, Alfred Bohr Jr., visitou a loja e comprou a obra Duplo Hambúrguer no local e logo após a incluiu no acervo do museu. Para produzir essa escultura, Oldenburg mergulhou panos de chão em gesso fresco e os modelou. Depois de seco, o artista pintou com esmalte sintético. Esta obra do artista Andy Warhol se chama Latas de Sopa Campbell. É uma série de serigrafias produzidas em 1962. O tema da pintura foi uma sopa enlatada que possuía 32 diferentes sabores, por isso as 32 latas, bastante popular em sua época. Há relatos que Warhol conversava com um amigo sobre que temas populares ele poderia pintar. O amigo sugeriu algo que todo mundo reconheça, como as sopas Campbell. Segundo os críticos, a primeira exposição desta obra foi o ponto de virada na carreira de Warhol. A obra foi um sucesso,
e ele continuou a criar latas de sopa e outros trabalhos em serigrafia. Para você ter noção do valor que esta obra alcançou, em 1964 ele estava vendendo cada quadro de lata de sopa por $1.500. Esta é outra pintura em óleo sobre tela do artista Roy Lichtenstein. O título da obra é Maybe e foi produzida em 1965. Lichtenstein não selecionava os temas de sua pintura a partir de fotografias, e sim de histórias em quadrinhos para adolescente. Esse artista desejava que suas obras parecessem o mais mecânicas que fosse possível e se esforçava em reproduzir isto em suas obras. Para ele, quanto mais próximo seu trabalho estivesse da estética dos quadrinhos, melhor. Aqui você vê outra obra do artista Claes Oldenburg, intitulada Seleção de Comida Falsa, produzida em 1966. Esta espécie de marmita é um ready-made, não uma escultura como o duplo hambúrguer. Observe a diferença entre os dois, pois no duplo hambúrguer, Oldenburg modelou a obra com as próprias mãos. Já nesta obra, ele utilizou objetos de plástico já prontos, os ovos fritos, a fatia de bacon, os biscoitos, a rosquinha, o tomate e os outros são objetos já comprados prontos. Na primeira foto da imagem você vê a obra aberta e na segunda a obra fechada. Na segunda foto você vê um adesivo colado com um texto escrito na tampa da marmita. Parece uma marca ou um logotipo, mas é o nome do artista, Claes Oldenburg. A pop art é somente uma das tendências dentro da arte contemporânea. Existem outras diversas formas de fazer arte na contemporaneidade. Na próxima aula vamos conhecer algumas delas. Bem, por hoje é isto. Encerramos aqui nossa videoaula. Espero que tenham gostado. Um abraço a todos e até a próxima.